Um milionário contratou uma humilde faxineira para limpar sua mansão. Um dia, ele chegou mais cedo em casa e ficou paralisado ao ver o que ela havia feito com seu filho de 7 anos. Lívia acordava cedo, antes mesmo de o sol nascer. Era sempre assim. Levantava devagar para não acordar Caio, seu filho de 7 anos, e iniciava sua rotina. Preparava uma garrafa de café bem forte, tomava uma xícara para espantar o sono e logo começava a organizar tudo o que ele precisaria para a escola. Caio era seu orgulho, sua motivação e maior razão para seguir lutando todos os dias, trabalhando como faxineira na mansão de um dos homens mais ricos da cidade. Ela se dedicava ao máximo para garantir que ele tivesse um futuro melhor, enquanto vestia seu uniforme simples e prendia o cabelo num coque prático. Pensava nas longas horas que passaria limpando cada canto daquela enorme casa. Sabia que o trabalho era pesado e exigente, mas o salário pagava a escola de Caio e ainda permitia guardar um pouco para emergências. Seus dias eram marcados pelo esforço, mas ela mantinha a esperança de que sua dedicação daria frutos. Raul, seu patrão, era um homem frio e distante. Em raras ocasiões trocavam mais do que cumprimentos formais, e ele passava a maior parte do tempo fora, em reuniões e compromissos de negócios. Quando estava em casa, o clima mudava. Ele parecia sempre de mau humor, impaciente com qualquer detalhe que estivesse fora do lugar. Para ele, o dinheiro era o que mantinha tudo sob controle, e ele acreditava firmemente que resolveria qualquer problema, apesar de todo o luxo. A mansão tinha um ar frio e impessoal. Tudo ali era reluzente, impecável, mas faltava calor. Lívia notou isso logo nas primeiras semanas, especialmente quando via o pequeno Enzo, o filho de Raul, andando sozinho pelos corredores, sempre com um ursinho de pelúcia nos braços. Enzo parecia ter um olhar distante, como se esperasse por algo que nunca chegava. Ela sentia uma ponta de tristeza ao vê-lo, mas evitava se envolver. Sabia que seu papel era o de uma funcionária e que manter a distância era o mais seguro para todos. Entretanto, essa distância não existia entre ela e Caio. Ele era tudo para ela. O menino, com seu jeito curioso e alegre, fazia perguntas sobre tudo: a escola, o trabalho de Lívia e até mesmo sobre o patrão que ele nunca conheceu. "Mãe, o que você vai fazer hoje na casa do moço?" perguntava, com os olhos cheios de curiosidade. Lívia sempre respondia com um sorriso, tentando simplificar as coisas para ele. Quando perguntava a Caio o que ele gostaria de ser quando crescesse, ele respondia cheio de confiança: "Quero ser engenheiro, igual aquele da televisão, mãe." E embora ela sorrisse, o coração apertava com a incerteza do futuro. Naquele dia, enquanto arrumava o quarto de Enzo, Lívia notou uma foto em um porta-retrato. Era uma imagem antiga, mostrando Raul ao lado de uma mulher sorridente e com um bebê no colo. Deve ser a mãe de Enzo, pensou. Pela primeira vez, ela permitiu-se observar um detalhe da vida pessoal do patrão. Aquela foto transmitia uma sensação de leveza, que parecia não existir mais naquela casa, do outro lado da cidade. Raul deixava uma reunião importante e pensava no próximo passo para expandir sua empresa. Para ele, nada era mais importante do que o sucesso de seus negócios. No entanto, uma leve inquietação se fazia presente em sua mente. Ele sabia que tinha um filho, mas raramente passava tempo com ele. Desde pequeno, Enzo vinha sendo cuidado por babás, governantas e professores particulares. Raul pensava que, enquanto ele tivesse tudo o que o dinheiro pudesse comprar, nada mais seria necessário naquela noite, ao retornar para casa. Raul encontrou o habitual silêncio desconfortável. Enzo já estava dormindo, e ele sequer havia trocado uma palavra com o filho. Este era o padrão. Raul preferia evitar conversas que, para ele, eram apenas distrações da rotina. Mas naquela noite, um pensamento diferente surgiu. Seria o dinheiro realmente suficiente? Será que ele estava oferecendo ao filho tudo o que ele realmente precisava? Ele afastou rapidamente esses pensamentos. Não tinha tempo para essas divagações. Na manhã seguinte, enquanto Lívia limpava o quarto de Enzo, o menino entrou, curioso. "Você vai estar aqui amanhã também, tia Lívia?" perguntou. Com um brilho de esperança nos olhos, ela sorriu e assentiu, acariciando sua cabeça. Enzo retribuiu o sorriso, mostrando seus dentinhos de leite
e saiu correndo com o ursinho, como se aquela fosse a resposta que ele mais queria. Lívia percebeu que Enzo era diferente, embora tivesse tudo à disposição. Ele era um menino sensível, que valorizava o carinho e a atenção. Entre tanto luxo, o que ele mais desejava era algo tão simples, uma presença amiga. Ela sentiu-se grata pelo filho que tinha. Apesar das dificuldades, podia lhe dar algo que dinheiro nenhum compraria: amor, enquanto terminava o serviço. Refletiu sobre como todos pareciam buscar algo que talvez não entendessem. Alguns, como Raul, procuravam poder. Outros, como ela, lutavam por amor e segurança. E ao olhar pela janela da mansão, se perguntou: o que Raul buscava? Lívia chegou à mansão naquela manhã com a rotina de sempre em mente. Era um dia ensolarado, e os primeiros raios de sol iluminavam a enorme entrada da casa. Ela entrou silenciosa, pegou seus materiais de limpeza e começou o trabalho. Para ela, aqueles espaços já não eram novidade. Conhecia cada canto da mansão, cada móvel e cada detalhe luxuoso. Mas, mesmo assim, evitava olhar demais ou se perder em pensamentos. Sabia que, apesar do tempo trabalhando ali, continuava sendo uma funcionária. Do outro lado da mansão, Raul, ainda meio cansado da reunião da noite anterior, resolveu que tiraria o dia para descansar. Normalmente ele saía cedo, mas algo o fez ficar em casa. Decidiu aproveitar o raro momento para passar um tempo com Enzo. Embora essa ideia lhe parecesse quase desconfortável, era como se não soubesse por onde começar. Com passos decididos, Raul foi em direção ao quarto do filho. Estranhamente, ao se aproximar da porta, ouviu risadas. Aquelas risadas infantis que, para ele, soavam como algo distante, quase estranho. Intrigado, ele se aproximou mais, ficando parado por um instante, tentando reconhecer o som. Enzo ria, uma risada sincera, de alguém realmente feliz. Raul não se lembrava de ter visto o filho assim em muito tempo. Curioso, ele abriu a porta devagar e se deparou com uma cena inesperada. Enzo e Lívia estavam no chão do quarto, cercados por brinquedos, e ela brincava de castelo com o menino. Enzo tinha um sorriso largo no rosto, algo que Raul raramente via. Era como se todo o ambiente estivesse iluminado pela felicidade do filho, uma felicidade que ele mesmo não sabia proporcionar. Lívia, ao perceber Raul parado na porta, levantou-se apressada, com o rosto levemente ruborizado. A alegria no quarto pareceu diminuir por um instante. Senhor Raul, desculpe, eu só estava distraindo o Enzo enquanto terminava o serviço, disse ela, envergonhada, já se preparando para sair. Raul a observou. Tentando processar a cena, era uma sensação estranha. Ele não conseguia lembrar de um momento em que Enzo tivesse demonstrado tamanha felicidade com alguém. E ao olhar para Lívia, percebeu nela uma doçura genuína, algo que ele havia esquecido que existia. Tudo bem, ele respondeu, mantendo um tom neutro. Eu só não sabia que meu filho gostava tanto de brincar assim. O comentário, meio sem jeito, fez com que Lívia sorrisse levemente, mas ela preferiu não responder. Apenas saiu do quarto em silêncio, com o coração um pouco acelerado pela situação inesperada. Nos dias seguintes, Raul não conseguiu tirar a cena da cabeça. Ele começou a observar Lívia com mais atenção, sempre tentando entender o que tornava aquela mulher tão especial para Enzo. Ela parecia alheia ao seu interesse crescente, cuidando de suas tarefas com a mesma dedicação de sempre. Não procurava chamar atenção, não mostrava curiosidade sobre o luxo ao seu redor, e tampouco parecia tentar se aproximar de Raul. O que mais intrigava Raul era como, mesmo em um ambiente de puro luxo e riqueza, Lívia parecia satisfeita com o que tinha. Ela não demonstrava ambição, apenas o desejo de cuidar do filho e fazer bem o seu trabalho. Ele começou a admirá-la por isso, de uma maneira que não imaginava possível certo dia. Enquanto Lívia organizava o corredor dos quartos, Enzo apareceu correndo e foi abraçá-la. Raul, que passava por ali no momento, observou a cena de longe, escondido. Tia Lívia, você pode brincar comigo depois do trabalho, pediu o menino com os olhos brilhando. Ela se abaixou, olhando para ele nos olhos, e respondeu com carinho. Claro que sim, Enzo. Depois que eu terminar aqui, posso te ajudar a montar aquele castelo de novo. Enzo pulou de alegria
e correu de volta ao seu quarto, satisfeito com a resposta. Raul, por sua vez, se pegou sorrindo discretamente ao ver a cena. Era uma felicidade que ele não sabia como proporcionar ao próprio filho. E essa percepção o fez sentir um leve incômodo. Raul era um homem acostumado a resolver tudo com praticidade, mas a relação entre Enzo e Lívia estava fora de sua compreensão. No dia seguinte, Raul se aproximou mais uma vez de Enzo. Desta vez, tentando interagir de maneira mais direta, ele o chamou para passear no jardim da mansão. Mas a reação de Enzo foi tímida, quase desconfiada. O menino concordou, mas sua animação não era a mesma que mostrava com Lívia. Para Raul, aquele momento foi revelador. Percebeu que, de alguma forma, ele próprio era o estranho na vida de seu próprio filho. Sentindo-se confuso, ele começou a prestar ainda mais atenção em Lívia, tentando entender o que tornava aquela relação tão especial. Em uma tarde, enquanto ela limpava as janelas da sala, Raul decidiu puxar conversa. Perguntou sobre Caio, sobre a escola dele e sobre os interesses do menino. Foi a primeira vez que se interessou pela vida pessoal dela. Lívia respondeu educadamente, mas com a cautela de quem sabe a sua posição. Explicou que trabalhava para dar o melhor ao filho, que Caio adorava estudar e tinha o sonho de ser engenheiro. Raul a ouviu com atenção, mas evitou prolongar o assunto, preferindo manter uma postura neutra. Nos dias que se seguiram, Raul continuava a observar e a pensar sobre o relacionamento entre Lívia e Enzo. Ele ainda não entendia completamente o que sentia, mas algo estava mudando. Talvez fosse admiração, ou talvez inveja da felicidade que ela parecia proporcionar ao seu filho. De qualquer forma, uma dúvida começou a crescer dentro dele. E se o dinheiro não fosse realmente suficiente para preencher o vazio em sua vida e na de Enzo? Aquela noite na mansão estava silenciosa, mas Raul estava longe de conseguir relaxar. Desde o dia em que encontrou Lívia brincando com Enzo, sua mente não parava. Era como se uma janela tivesse se aberto em sua vida, permitindo que ele visse algo que nunca havia notado antes: o sorriso genuíno de seu filho. Nos dias seguintes, Raul se tornou ainda mais atento ao que acontecia dentro de sua casa. Observava Lívia enquanto ela cuidava das tarefas com a dedicação de sempre, sem jamais pedir nada em troca. Ele passou a reparar em como ela tratava cada detalhe com cuidado e respeito, como se realmente valorizasse o que fazia. Havia uma simplicidade na maneira como ela trabalhava e cuidava de Enzo, uma gentileza que Raul já havia esquecido. A presença de Lívia parecia trazer vida para aquele ambiente de paredes brancas e frias. Raul, acostumado com a ausência de calor humano, sentia-se cada vez mais fascinado pela naturalidade dela. Nunca precisou de permissão para fazer ou conseguir o que queria, mas agora encontrava-se hesitante em falar com Lívia. Era um sentimento estranho para ele, uma mistura de admiração e curiosidade. Enquanto observava a interação entre Lívia e Enzo, Raul começou a se questionar se ele, com todo o dinheiro e influência, não conseguia fazer seu próprio filho feliz. Então, o que realmente estava construindo? Esse pensamento o incomodava mais do que ele estava disposto a admitir. Sabia que sua ausência na vida de Enzo era evidente, mas sempre achou que o conforto e as oportunidades que ele proporcionava bastariam. Certo dia, Raul decidiu que queria entender melhor aquela mulher que, de alguma forma, conseguia preencher o vazio que ele deixava na vida de Enzo. Ele se aproximou de Lívia, enquanto ela organizava os livros na biblioteca. Uma das tarefas que fazia questão de fazer com esmero, Lívia. Ele começou. Com um tom de voz mais ameno do que o habitual. Como está o seu filho, Caio, não é? Lívia parou por um instante, surpresa com a pergunta, mas respondeu educadamente. Sim, Caio, ele está bem, Sr. Raul. Obrigado por perguntar. É um bom menino, muito estudioso, quer ser engenheiro. Raul assentiu. Como se processasse aquela informação, era estranho imaginar alguém trabalhando tanto para garantir algo tão simples quanto um sonho infantil. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, quase perdido em pensamentos. E ele gosta de estudar? Perguntou, quase sem jeito. Sim, muito. Ele adora fazer perguntas sobre tudo. Acho que ele quer entender o mundo à sua volta, respondeu Lívia com um sorriso carinhoso que contrastava com o ar de seriedade de Raul.
Esse sorriso o desconcertou. Raul estava acostumado a tratar de negócios, de investimentos e estratégias, mas não sabia como lidar com algo tão simples e genuíno. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Enzo entrou na biblioteca e foi correndo até Lívia, pedindo para que ela brincasse com ele, assim que terminasse o trabalho. Ela olhou para Raul, quase como quem pede permissão, mas ele apenas assentiu, sem dizer nada. Observou enquanto ela atendia ao pedido de Enzo com paciência e alegria. Algo que ele mesmo nunca fora capaz de oferecer. Ao longo das semanas, a admiração de Raul por Lívia se transformou em algo mais profundo. Ele começou a questionar suas próprias crenças e valores. A vida que ele sempre considerou completa e bem-sucedida parecia agora cheia de lacunas, e ele não sabia como preenchê-las. Raul começou a voltar para casa mais cedo. Embora evitasse admitir para si mesmo que fazia isso para ver Enzo e Lívia juntos, sentia-se cada vez mais fascinado pela simplicidade daquela relação, pela maneira como ela iluminava o rosto de Enzo com alegria. Ele notava que, ao invés de brinquedos caros ou viagens luxuosas, o que Enzo realmente desejava era a presença de alguém que o amasse. O fato de não conseguir proporcionar essa felicidade ao próprio filho o incomodava profundamente. Ele se sentia incapaz de oferecer o que Lívia, com sua humildade, dava a Enzo sem esforço, mas ao mesmo tempo, sua mente tentava racionalizar, fazendo-o pensar que talvez tudo não passasse de um encanto passageiro, que a bondade de Lívia poderia ser apenas uma fachada. Esse conflito interno começou a afetar o comportamento de Raul. Ele se pegava cada vez mais irritado e impaciente. Era como se ele não pudesse aceitar a ideia de que alguém tão simples quanto Lívia tivesse um impacto tão grande na vida de seu filho. E numa tentativa de entender seus próprios sentimentos, acabou projetando sua frustração em Lívia, mesmo sem motivo. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores vazios da mansão, Raul refletia sobre tudo o que estava sentindo. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão, ou aceitava a presença de Lívia na vida de Enzo como algo bom, ou colocava um ponto final nessa situação que o desestabilizava tanto. Ele foi dormir com esse dilema rondando seus pensamentos, sem saber que, ao confrontar Lívia, acabaria tomando um rumo que mudaria a vida de todos naquela casa. Na manhã seguinte, Raul acordou decidido a confrontar o que vinha sentindo. Algo dentro dele gritava para que ele resolvesse essa inquietação. A maneira como Enzo parecia dependente de Lívia o incomodava cada vez mais. E ele sentia que precisava colocar tudo em pratos limpos. Ele acreditava que precisava entender as reais intenções dela. Afinal, quem poderia garantir que aquele vínculo com Enzo não era uma forma de se aproximar da família? Ao chegar à mansão, Lívia percebeu o clima estranho no ar. Havia um silêncio pesado, como se algo estivesse para acontecer. Ela seguiu com suas tarefas, mas não podia evitar sentir uma pontada de preocupação. De repente, Raul surgiu à sua frente, com a expressão fechada e um olhar que ela não costumava ver. Ele parecia distante, frio. "Lívia", ele disse sem rodeios. "Precisamos conversar." Surpresa. Ela parou o que estava fazendo e o olhou, sem saber o que esperar. Raul indicou que ela o seguisse até a sala de estar. Assim que se acomodaram, ele começou em um tom que misturava frustração e desconfiança. "Quero entender uma coisa. Por que você se envolve tanto com meu filho?" A pergunta saiu dura, quase como uma acusação, pegando Lívia de surpresa. Ela piscou, atônita, e por um momento não soube o que responder. Sua mente tentava processar a acusação, que parecia injusta e ao mesmo tempo dolorosa. Sentia-se ofendida, mas respirou fundo antes de responder. "Senhor Raul, eu nunca tive outra intenção além de fazer meu trabalho e cuidar de Enzo enquanto estou aqui", disse ela com a voz trêmula, mas firme. "Enzo é uma criança adorável, e quando ele precisa de alguém para brincar ou conversar, eu simplesmente estou aqui. É natural. Eu nunca pensei que isso pudesse ser visto como algo errado." Raul cruzou os braços, com um olhar avaliador. "Veja bem, eu sei que meu filho gosta de você, e que você o faz rir e o deixa feliz, mas tenho a obrigação de proteger Enzo. E não posso deixar que ele crie dependência por alguém que, no fundo, é só uma funcionária aqui." Aquelas palavras atingiram Lívia como um golpe.
Ela sentiu o peito apertar e os olhos marejarem, mas manteve a compostura, depois de tudo o que havia feito por Enzo, de cada sorriso, cada brincadeira e cada minuto em que cuidou do menino com carinho. Era cruel ouvir aquilo. Seu coração se encheu de tristeza, mas também de indignação. Entendo sua preocupação, Sr. Raul, mas não sou uma ameaça para o Enzo. Pelo contrário, ele encontrou em mim alguém que lhe dá atenção, carinho e cuidado, porque, sinceramente, é disso que ele precisa. Ele é uma criança, sente falta de alguém presente. E eu faço o que posso para ajudá-lo a ser feliz, mesmo que por alguns momentos. Raul ficou em silêncio, processando aquelas palavras, mas seu rosto ainda exibia a expressão fria e distante. Ele, então, adotou um tom ainda mais duro. E se eu achasse que isso não é o melhor para ele? E se eu achasse que você está apenas tentando tirar proveito de uma situação para ganhar algum tipo de vantagem? Como posso saber que suas intenções são puras? Lívia sentiu que aquele era o limite, sem mais suportar a insinuação. Ela ergueu o olhar e respondeu com determinação. Senhor Raul, eu sempre respeitei minha posição aqui. Nunca pensei em nada além de fazer meu trabalho e garantir o melhor para meu filho. Mas, se é assim que o senhor vê as coisas, talvez seja melhor que eu me afaste. Eu não quero, e nunca quis, estar em um lugar onde minha presença é mal vista, onde cada gesto é questionado. As palavras de Lívia caíram como uma pedra. Raul ficou surpreso com a firmeza da resposta, mas manteve o orgulho e apenas assentiu. Sem dizer nada, para ele, era difícil reconhecer o erro, e aquele confronto apenas aumentava a confusão que sentia. Ao mesmo tempo, algo dentro dele se contorcia de arrependimento, mas ele se manteve em silêncio, observando enquanto Lívia saía da sala, com o rosto erguido, porém visivelmente magoada. Mais tarde, naquela mesma noite, Lívia chegou em casa e chamou Caio para uma conversa, com o coração pesado. Explicou que não trabalharia mais na mansão e que eles precisariam lidar com algumas mudanças. Caio, com seus 7 anos, tentou entender, mas viu a tristeza no olhar da mãe e não questionou. Lívia se deitou com a mente fervilhando. Sentia-se injustiçada e magoada, mas também aliviada por saber que sua integridade estava intacta. Ela fizera o melhor que pôde por Enzo, e mesmo que ele fosse sentir sua falta, sabia que sua consciência estava tranquila. Do outro lado, Raul tentava dormir, mas as palavras de Lívia ecoavam em sua mente. Ele sabia que ela não era uma pessoa de caráter duvidoso, mas o orgulho e a necessidade de proteger Enzo o faziam justificar suas atitudes. Entretanto, o vazio naquela casa parecia ainda mais profundo. Agora, pela primeira vez, ele se perguntava se não teria cometido um erro, mas a dúvida permanecia, escondida pelo orgulho que o impedia de admitir que talvez tivesse errado com a única pessoa que trazia alegria ao seu filho. Na manhã seguinte, Lívia chegou à mansão pela última vez, decidida a formalizar sua demissão. Pegou suas coisas, deixou a carta de demissão sobre a mesa do escritório de Raul e, sem olhar para trás, saiu da casa que por tanto tempo havia sido seu local de trabalho. Havia uma tristeza em seu peito, mas também a certeza de que estava fazendo a coisa certa para proteger sua dignidade e seu filho. Para Enzo, aquele dia foi como qualquer outro, até ele perceber que algo estava diferente. Procurou por Lívia em seu quarto, no jardim, e até perguntou aos funcionários onde ela estava, quando ninguém soube responder. A angústia começou a tomar conta dele. Enzo não entendia por que ela não estava ali, mas sentia sua ausência de uma forma dolorosa e confusa. Enquanto isso, Raul estava no escritório. Tentando ignorar o desconforto que crescia dentro de si, a partida de Lívia deixara a casa estranhamente silenciosa, e ele se sentia incapaz de se concentrar no trabalho. Ao final do dia, ao chegar em casa, encontrou Enzo chorando em seu quarto. O menino segurava o ursinho de pelúcia e perguntava pela tia Lívia. "Pai, onde está a tia Lívia? Ela não veio hoje", disse Enzo, com os olhos cheios de lágrimas. Raul, pego de surpresa pela emoção do filho, hesitou antes de responder. Ele não sabia como explicar a situação, e uma pontada de culpa o invadiu. Tentou falar em um tom calmo.
mas sua voz saiu trêmula. Enzo, a tia Lívia, ela não vai mais trabalhar aqui, disse tentando ser firme. Enzo o olhou, incrédulo, como se não pudesse entender o que aquelas palavras significavam. Mas por quê? Ela sempre brinca comigo. Ela me ajuda. Eu quero a tia Lívia de volta. As palavras do menino foram como facadas no coração de Raul. Ele nunca o havia visto tão angustiado. Raul tentou confortá-lo, dizendo que ele tinha outras pessoas que podiam cuidar dele, mas Enzo insistia, repetindo que ninguém fazia companhia como Lívia. Para ele, ela era mais do que uma simples funcionária. Era alguém que preenchia a solidão que ele sentia na ausência do pai. Nos dias seguintes, Enzo tornou-se cada vez mais quieto. A alegria que ele havia demonstrado ao lado de Lívia parecia ter se dissipado, dando lugar a um silêncio que Raul não sabia como preencher. A babá tentava distraí-lo, mas o menino recusava qualquer brincadeira. Ele se isolava no quarto, abraçado ao ursinho de pelúcia, e perguntava constantemente quando Lívia voltaria. Raul, cada vez mais incomodado com a situação, passou a questionar sua decisão. Começava a perceber o impacto devastador que sua desconfiança causara em Enzo e, consequentemente, em si mesmo. A mansão, antes cheia de vida com as risadas de Enzo e Lívia, agora era apenas um espaço frio e vazio. O som das risadas e da alegria tinha desaparecido, e Raul, pela primeira vez, sentiu o peso do silêncio. Uma noite, enquanto estava sozinho no escritório, Raul pegou a carta de demissão de Lívia. Ao ler as palavras formais e diretas, sentiu o peso da própria decisão. Ali, naquele papel, estava uma despedida que ele mesmo causara. A partir daquele momento, ele se deu conta do quanto havia sido injusto. Sua atitude não havia sido baseada em fatos, mas em orgulho e desconfiança. Enquanto isso, Lívia tentava seguir em frente. Caio percebia que algo estava diferente em sua mãe, que havia uma tristeza que ela tentava esconder. Ele sabia que as coisas tinham mudado, mas era difícil entender o porquê. Perguntava se eles voltariam para a casa onde ela trabalhava. Mas Lívia, com o coração apertado, dizia que as coisas seriam diferentes agora. Apesar da tristeza pela saída da mansão, ela sabia que precisava focar em Caio e no bem-estar dele. Procurava novas oportunidades de trabalho e fazia o possível para não deixar que a decepção transparecesse. Entretanto, o vínculo com Enzo não era algo que poderia ser facilmente esquecido. Ao se deitar todas as noites, lembrava-se do sorriso do menino e de como ele trazia leveza para o seu dia. Sentia falta dele, mas tentava seguir adiante. Dias se passaram, e a tristeza de Enzo só aumentava. Ele insistia em querer ver Lívia, e perguntava para cada pessoa na mansão quando ela voltaria. Sua tristeza logo se transformou em desespero. O menino começou a agir de maneira impulsiva, desobedecendo às ordens da babá e saindo sozinho pelo jardim, na esperança de que, de alguma forma, encontraria a tia Lívia de volta. Raul, vendo o sofrimento do filho, começou a perceber que a partida de Lívia afetava mais do que ele imaginava. Enzo não estava apenas triste. Ele parecia ter perdido algo essencial para sua felicidade. Raul tentou diversas maneiras de distrair o filho, oferecendo presentes e passeios, mas nada parecia funcionar. Enzo continuava a pedir por Lívia, cada vez mais inconsolável. Então, em uma noite, enquanto todos dormiam, Enzo tomou uma decisão. Decidido a reencontrar sua amiga, ele escapou do quarto, atravessou o jardim e saiu em direção aos portões. Ninguém percebeu a ausência do menino, até que, já pela manhã, a governanta encontrou a cama vazia e deu o alarme. Raul foi chamado imediatamente e, ao perceber o que havia acontecido, foi tomado pelo desespero. Seu filho havia fugido de casa, possivelmente em busca de Lívia, e ele não tinha ideia de onde procurar. Ele saiu às pressas, organizando buscas e entrando em contato com todas as autoridades possíveis. Poucas horas depois, Raul recebeu a ligação que temia. Enzo fora encontrado, mas havia sofrido um acidente. O menino estava no hospital, e Raul sentiu o chão desabar sob seus pés. Aquela situação era o ápice de uma série de erros que ele não sabia como corrigir. Precisava lidar com a dor de ver o filho ferido e a culpa esmagadora de saber que sua própria decisão havia contribuído para isso. Enquanto dirigia apressado para o hospital,
Raul finalmente compreendeu o que Lívia representava para Enzo. Ele precisava se desculpar, mas talvez fosse tarde demais. Raul chegou ao hospital com o coração em frangalhos, tomado pelo medo do que poderia encontrar. Os passos rápidos ecoavam pelos corredores enquanto ele tentava controlar o desespero que sentia. Sua mente revivia os últimos momentos em que vira Enzo, seu filho agarrado ao ursinho, e perguntando incansavelmente por Lívia. Ele sentia como se um peso enorme estivesse sobre ele, uma culpa que era impossível de ignorar. Ao chegar à recepção, foi informado de que Enzo estava em observação, ainda inconsciente após o acidente. Ele tinha alguns arranhões e uma fratura leve, mas, segundo o médico, nada que indicasse risco de vida. Mesmo assim, ver seu filho tão vulnerável em uma cama de hospital o fez perceber a profundidade de seu erro. Pela primeira vez, Raul sentiu que todo o dinheiro do mundo era inútil diante daquela situação. Ele estava impotente, incapaz de dar ao filho o que realmente importava: amor e segurança. Enquanto aguardava ansiosamente, Raul lembrava-se de cada instante desde que Lívia saiu da mansão, todas as noites em que Enzo chorava por ela, o vazio e o silêncio que tomaram conta da casa. Ele nunca imaginou que sua decisão afetaria Enzo de forma tão drástica. Sempre acreditou que ele se adaptaria, que com o tempo tudo voltaria ao normal. Mas agora, ali naquele hospital, ele via com clareza o impacto devastador de sua desconfiança e de sua frieza. De repente, ouviu um murmúrio fraco vindo da cama. Enzo, ainda meio grogue pela anestesia, estava acordando. Raul se aproximou imediatamente. Pegando a mãozinha do filho com cuidado, ele olhou para o rosto de Enzo, que parecia confuso, mas o que Raul não esperava era a primeira palavra que o menino murmurou: Tia Lívia. O coração de Raul apertou. Ele sentiu um misto de dor e arrependimento ao ouvir o nome de Lívia saindo dos lábios de seu filho, que ainda estava visivelmente abalado pelo acidente. Aquele pedido o fazia perceber, mais uma vez, que Lívia era muito mais do que uma funcionária. Ela era alguém que trouxe conforto e felicidade para Enzo, algo que ele, como pai, não conseguia oferecer. Raul tentou manter a calma e sussurrou para o filho: Enzo, a tia Lívia não está aqui agora, mas eu posso pedir para ela vir se você quiser. Os olhos de Enzo brilharam com uma esperança tímida, e ele apertou a mão do pai, como se aquele gesto fosse sua última chance de ver a pessoa que ele tanto amava. Raul sentiu a gravidade do pedido e entendeu que não havia mais espaço para o orgulho ou para qualquer justificativa. Se queria o bem de seu filho, precisaria se desculpar com Lívia e pedir para que ela retornasse, não por obrigação, mas porque era a única pessoa que conseguia trazer luz à vida de Enzo. Assim que Enzo adormeceu novamente, Raul se afastou e respirou fundo. Ele sabia que teria que tomar uma atitude imediata. Pegou o telefone e, com dedos trêmulos, procurou o número de Lívia na lista de contatos. Por um instante. Hesitou. Não sabia como ela reagiria ao seu pedido. Afinal, ele a tinha acusado injustamente. E mesmo depois disso, ela ainda deixara a casa com dignidade, sem confrontá-lo, tomando coragem. Discou o número. Lívia atendeu ao telefone com uma voz hesitante, sem saber o que esperar ao ver o nome dele no identificador de chamadas. Raul, do outro lado, tomou fôlego e começou a falar, tentando controlar o tom de urgência em sua voz. Lívia, aqui é o Raul. Enzo. Ele sofreu um acidente. A voz dele falhou por um momento. Ele está bem, mas está pedindo para ver você. Do outro lado da linha, Lívia ficou em silêncio, chocada com as palavras de Raul. Sua preocupação com Enzo foi imediata, e ela ignorou qualquer ressentimento que ainda pudesse ter. Perguntou rapidamente em que hospital ele estava e prometeu que iria o mais rápido possível. Ao desligar, pegou suas coisas e chamou um táxi. O coração acelerado e o pensamento em Enzo. Quando chegou ao hospital, Raul estava na porta, esperando por ela. Ao vê-la, ele sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Era a primeira vez que se via tão vulnerável diante dela. Ele baixou os olhos por um instante, antes de finalmente levantar a cabeça e encará-la. Lívia, eu sinto muito. Eu não deveria ter desconfiado de você. Agora vejo o quanto você é importante para o Enzo, disse ele, em um tom baixo, quase quebrado. Eu fui injusto,
e meu orgulho cegou minha visão sobre o que é melhor para ele. Lívia, tocada pelo arrependimento evidente nas palavras dele, apenas assentiu. Não havia tempo para ressentimentos. Tudo o que importava agora era ver Enzo e tranquilizá-lo. Ela pediu que Raul a conduzisse até o quarto do menino, e ele, sem mais palavras, a guiou pelos corredores. Ao abrir a porta do quarto, Lívia viu Enzo deitado, ainda frágil, mas com os olhos voltados para ela. Ao reconhecer o rosto dela, o menino sorriu, e uma expressão de alívio tomou conta de seu pequeno rosto. Lívia se aproximou e pegou a mãozinha dele com cuidado. Tia Lívia, eu sabia que você viria, murmurou Enzo com uma voz fraca. Mas feliz, Lívia sentiu o coração aquecer. Ela acariciou o rosto do menino e, com um sorriso carinhoso, garantiu que estava ali e que não sairia do lado dele até que ele estivesse bem. Aquela cena tocou profundamente Raul, que observava tudo à distância, sentindo a força do amor e da afeição que Lívia oferecia a seu filho. Raul viu pela primeira vez a família que sempre quis ter, Enzo, em paz ao lado de alguém que o amava genuinamente, e Lívia, cuja presença tinha o poder de preencher os vazios que ele jamais soube reconhecer. Ele percebeu, então, que havia algo na vida que dinheiro nenhum poderia comprar. A conexão, o cuidado e o afeto verdadeiro. Enquanto observava, Raul compreendeu que ele mesmo estava mudado. Aquela situação não apenas o fez perceber a importância de Lívia, mas também a necessidade de ser um pai presente. Era um novo caminho que se abria para ele. Uma chance de transformar sua vida, e a de Enzo com o apoio da única pessoa que mostrara o verdadeiro valor de uma família. Aquela noite no hospital foi longa, mas para Enzo, a presença de Lívia ao seu lado transformava o ambiente frio em algo mais aconchegante. Com um sorriso terno, ela contava histórias para distraí-lo, usando sua voz suave para acalmá-lo. E Enzo, pela primeira vez desde o acidente, dormia com um semblante de paz. Raul permaneceu próximo, em silêncio, observando aquela cena que lhe tocava profundamente. A conexão entre seu filho e Lívia era algo que ele nunca poderia ter imaginado antes. Era visível que Enzo encontrava nela uma segurança que nem ele, como pai, fora capaz de proporcionar. Esse pensamento o enchia de culpa e de arrependimento. Pela primeira vez, Raul reconhecia o quanto fora injusto, movido por um orgulho que agora lhe parecia fútil e sem sentido. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar o quarto de hospital, Enzo despertou e imediatamente procurou por Lívia. Encontrou-a sentada na cadeira ao lado da cama, ainda segurando sua mão. Ao vê-la ali, o menino esboçou um sorriso e, sem hesitar, sussurrou um "Bom dia, tia Lívia", que transparecia a felicidade de tê-la por perto. Raul, observando a cena, sentiu o coração apertar. Decidiu que aquele era o momento certo para se abrir, para finalmente se desculpar de forma sincera. Reconhecendo todos os erros que havia cometido, inspirou profundamente e se aproximou dos dois, assumindo uma postura humilde. "Lívia", começou ele, com a voz calma, mas cheia de emoção. "Eu preciso pedir desculpas. O que eu fiz com você foi cruel e injusto. Eu fui cego, guiado por uma desconfiança que... Eu percebo agora que não fazia o menor sentido." Lívia olhou para ele. Surpresa, ela não esperava ouvir aquelas palavras de Raul, e tampouco imaginava vê-lo tão vulnerável. Ele era sempre tão seguro, tão inabalável. Mas ali estava ele, admitindo suas falhas. Raul continuou, com um olhar sincero e emocionado. "Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas preciso que você entenda. Enzo é a coisa mais importante para mim. Ele é meu único filho, e tudo o que eu quero é protegê-lo. Achei que estava fazendo o certo ao te afastar, mas agora vejo que estava tirando dele o que ele mais precisava. Você trouxe alegria e segurança para a vida do meu filho, algo que eu mesmo nunca consegui dar a ele." Lívia ouviu tudo atentamente. Sentindo uma mistura de emoções, ela compreendia a preocupação de Raul, mas também lembrava a dor que sentiu ao ser julgada e afastada de forma tão dura. No entanto, ao ver o arrependimento genuíno nos olhos dele, sentiu sua mágoa começar a se dissolver. Raul deu um passo à frente, como se tentasse encurtar a distância que ele mesmo criara. "Eu gostaria que você voltasse para a nossa casa.
Não como uma simples funcionária, mas como alguém importante para nós, para mim e para Enzo. Sei que não tenho o direito de te pedir isso, mas gostaria que você considerasse. Eu prometo que as coisas serão diferentes. Lívia hesitou por um instante. Parte dela queria recusar, preservar sua dignidade, mas ao olhar para Enzo, que segurava sua mão com tanta ternura, sentiu seu coração se abrir. Ela sabia que a decisão não era fácil, mas também sabia que Enzo precisava dela. Além disso, via uma sinceridade em Raul que nunca havia visto antes. Ele estava mudado e parecia disposto a reparar o que havia feito. Senhor Raul, eu não sei o que dizer, respondeu ela, finalmente com a voz baixa. Não vou mentir. Foi muito doloroso ouvir as coisas que você me disse, mas eu sei o quanto Enzo precisa de estabilidade, de amor e de alguém que cuide dele de verdade. Por ele, eu estaria disposta a voltar, mas com uma condição. Raul assentiu, disposto a ouvir e aceitar o que fosse preciso. Claro, Lívia, o que você quiser, eu farei o que puder para reparar o que fiz. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu preciso que o senhor seja um pai presente para Enzo. Ele não precisa apenas de brinquedos ou de luxos. Ele precisa de alguém que o ame de verdade, que esteja ao lado dele, que seja seu exemplo. Eu posso estar com ele, mas isso jamais substituirá o amor e a presença de um pai. As palavras dela tocaram Raul de forma profunda. Ele percebeu que, mais do que qualquer pedido material, Lívia estava lhe mostrando o caminho para se reconectar com o próprio filho. Ela não estava interessada em status ou benefícios. Queria apenas que Enzo fosse feliz e se sentisse amado. Raul assentiu, emocionado, e respondeu com sinceridade. Você está certa, Lívia. Eu tenho negligenciado Enzo, e isso precisa mudar. Prometo que serei um pai presente, não só por ele, mas porque finalmente entendo o que significa ser uma família. Lívia sorriu levemente, ainda segurando a mão de Enzo. Então, por ele, eu aceito voltar. Vamos tentar de novo, pelo bem do Enzo. Com um suspiro de alívio, Raul sentiu como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. A gratidão e o respeito que sentia por Lívia naquele momento eram indescritíveis. Ele sabia que precisaria trabalhar muito para reconquistar a confiança dela, mas estava determinado a fazer isso. Era como se, naquele instante, uma nova chance estivesse se abrindo para todos eles. Uma chance de reconstruir não só suas vidas, mas também a própria ideia de família. Mais tarde, quando Enzo acordou novamente e viu Raul e Lívia juntos, sentiu uma felicidade que não sabia explicar. Ele não entendia completamente o que havia acontecido, mas sabia que tudo estava bem agora. No fundo, o que ele queria era apenas que as pessoas que ele amava estivessem ao seu lado. Enquanto caminhavam juntos para fora do hospital, Raul segurava a mão do filho e olhava para Lívia com uma expressão de respeito e admiração. Ele sabia que aquele era o começo de uma nova fase em sua vida. Uma fase onde o amor e a presença substituiriam o vazio e o orgulho. Raul finalmente entendia que a felicidade não estava em coisas materiais, mas nas conexões verdadeiras que eles estavam construindo juntos. Após o reencontro no hospital, Raul sentia que sua vida tomava um novo rumo. A presença de Lívia em sua casa, agora sob uma nova perspectiva, mudava completamente a atmosfera. Ele havia começado a entender que para criar uma família verdadeira, precisava muito mais do que dinheiro ou autoridade. Precisava ser humilde e aprender a se conectar verdadeiramente com Enzo e também com Lívia, que já se mostrara essencial para o bem-estar de seu filho. Quando chegaram à mansão, Raul guiou Lívia e Enzo até a sala de estar, onde pediu que eles se sentassem. O ambiente agora parecia ter uma nova energia, como se finalmente houvesse calor e acolhimento. Enzo, cansado e um pouco sonolento, acomodou-se ao lado de Lívia, ainda segurando sua mão com segurança. Raul, vendo o filho tão próximo dela, sentiu uma mistura de gratidão e admiração. Lívia olhou para Raul, ainda um pouco receosa, mas disposta a ouvir o que ele tinha a dizer. Raul respirou fundo, reunindo coragem, e então começou. Lívia, eu sei que o pedido que fiz para que você voltasse aqui foi feito no hospital, num momento de muita emoção, mas agora, com calma, eu queria reforçar meu pedido de desculpas e, principalmente,
Meu reconhecimento pelo que você fez pelo Enzo e por mim. Ela assentiu, ainda em silêncio, observando Raul com atenção. Ele prosseguiu, tentando escolher bem as palavras. Eu entendo agora o quanto fui injusto e egoísta. Não fui capaz de ver que minha ausência e meu comportamento estavam afetando Enzo de uma forma que eu nunca imaginei. E você deu a ele algo que eu nunca soube dar: amor, atenção, segurança. Ele encontra em você o que eu, por tanto tempo, ignorei. Lívia sentiu a sinceridade nas palavras de Raul, e isso tocou seu coração. Ela sabia que não era fácil para ele admitir seus erros, e ver essa vulnerabilidade a fazia acreditar que ele realmente estava mudado. Ainda assim, havia uma pequena dúvida que a incomodava, uma hesitação que precisava ser resolvida. Senhor Raul, eu agradeço suas palavras, e fico feliz em saber que o senhor entende a importância de estar presente na vida do Enzo. Mas preciso saber o que realmente mudou. O que garante que essa convivência será diferente agora? Perguntou ela. Com um olhar sério, Raul respirou fundo, entendendo a preocupação dela. Ele já havia pensado sobre isso e sabia que a resposta não seria simples. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso mostrar, com atitudes, que estou disposto a ser alguém melhor para o Enzo. E para você também. Quero que essa casa seja um lar de verdade, onde meu filho sinta-se amado, e não apenas alguém que convive com o pai. Quero estar presente, entender suas necessidades, estar disponível. Lívia assentiu, sentindo-se mais segura com a resposta. Raul demonstrava uma mudança genuína, e a nova relação que ele propunha parecia sólida, baseada no respeito e na vontade de construir algo verdadeiro. Nesse momento, Enzo, que ouvia a conversa com atenção, olhou para o pai e perguntou com a inocência de uma criança: Pai, a tia Lívia vai ficar com a gente para sempre. Raul sorriu e se aproximou de Enzo, colocando a mão sobre o ombro dele. Isso depende da tia Lívia, mas se ela quiser, sim, ela vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Lívia sorriu e segurou a mãozinha de Enzo, respondendo com ternura: Eu ficaria muito feliz de estar com você, Enzo, e com seu pai também. Enzo abriu um sorriso radiante, sentindo-se seguro e feliz, e Raul observou a cena com o coração aquecido, grato pela oportunidade de recomeçar. Nos dias que se seguiram, Raul fez questão de cumprir sua promessa. Ele começou a adaptar sua rotina, reservando mais tempo para passar com Enzo e, em muitas ocasiões, convidava Lívia para estar com eles, seja em jantares, seja em passeios pela cidade. Cada momento parecia uma redescoberta para Raul, que aprendia a ver o mundo pelos olhos de seu filho e entendia a importância de pequenos gestos. Em um final de tarde, Raul convidou Lívia e Enzo para um passeio no jardim. Caminhavam juntos entre as flores, enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e dourado. Enzo corria alegremente à frente, explorando cada canto com curiosidade, e Raul e Lívia o seguiam, conversando sobre as pequenas mudanças que vinham acontecendo desde que ela retornou à casa. Raul, aproveitando a intimidade do momento, parou e olhou para Lívia. Eu pensei muito sobre como eu quero que as coisas sejam daqui em diante, Lívia, e percebi que, além de tudo o que você já fez por nós, eu gostaria que você fizesse parte dessa família de forma definitiva. Lívia olhou para ele. Surpresa, ela não esperava que Raul fosse tão direto, mas o olhar dele era sincero, e suas palavras transpareciam uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Raul, o que você está dizendo? Perguntou ela, tentando controlar a emoção. Ele segurou a mão dela em um gesto suave, mas firme. Lívia, eu quero construir uma vida com você, não apenas como alguém que trabalha na minha casa, mas como alguém que faz parte da minha vida. Enzo já te vê como alguém essencial, e eu também não consigo imaginar nossa vida sem você. Eu sei que estou indo rápido, mas sei o que sinto, e quero que a gente construa algo verdadeiro. Lívia sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas sorriu, emocionada com o pedido inesperado. Era como se todo o sofrimento do passado tivesse valido a pena para chegar a esse momento. Ela respirou fundo e respondeu, com o coração aberto: Raul, eu também sinto que nós construímos algo especial.
Eu nunca imaginei que a minha vida tomaria esse rumo. Mas agora percebo que tudo isso fazia parte de um caminho para algo maior. Eu aceito estar ao seu lado. Para o Enzo, para o Caio e para nós. Raul, emocionado, abraçou Lívia com carinho. Enzo, que assistia à cena de longe, correu em direção a eles e se juntou ao abraço, feliz em ver as duas pessoas que ele mais amava unidas. Naquele momento, o que antes era apenas uma casa grande e fria, transformava-se em um verdadeiro lar. Raul, Lívia, Enzo e Caio estavam prontos para construir uma nova vida juntos, baseados em amor, respeito e cumplicidade. As semanas que se seguiram ao pedido de Raul marcaram o início de uma nova fase para todos na mansão. Lívia retornou oficialmente, mas agora a dinâmica entre eles era diferente. Raul fazia questão de integrar Lívia e Caio à sua vida e a de Enzo, não apenas como funcionários, mas como parte da família. O clima da casa estava mais leve e uma atmosfera de carinho parecia envolver cada canto. Enzo estava radiante. Ele acordava todos os dias com uma energia nova, sabendo que a tia Lívia estava ao lado dele e que seu pai também estava mais presente. Agora, Raul reservava momentos para brincar com o filho, levar Enzo e Caio ao parque e, aos poucos, aprender a valorizar o tempo que passava com eles. Era como se o laço entre eles estivesse se fortalecendo, e Raul se via descobrindo uma felicidade que nunca havia experimentado. Para Lívia, o retorno à mansão significava muito mais do que um simples recomeço. Agora, ela sentia-se realmente acolhida. Em várias noites, ela, Raul, Enzo e Caio se reuniam na sala de estar para assistir a filmes ou simplesmente conversar. Eles riam juntos, compartilhavam histórias e, aos poucos, construíam uma rotina que preenchia o vazio que antes dominava o ambiente. Caio, por sua vez, adaptava-se rapidamente à nova vida. Ele e Enzo tornaram-se companheiros inseparáveis, brincando e explorando os jardins da mansão como se fossem um reino mágico. Para ele, era como viver um sonho. Pela primeira vez, ele sentia que tinha mais do que apenas a mãe. Ele tinha um amigo e uma figura paterna que começava a participar de sua vida. Certa tarde, Raul, decidido a fortalecer ainda mais essa nova estrutura familiar, organizou um piquenique no parque da cidade. Ele, que sempre considerara atividades simples como perda de tempo, agora percebia o valor desses momentos e se esforçava para criar novas lembranças ao lado de Lívia, Enzo e Caio. No parque, eles se acomodaram sob uma grande árvore, com toalhas estendidas e uma cesta repleta de sanduíches, frutas e sucos. Enzo e Caio corriam e brincavam, enquanto Lívia e Raul observavam, sorrindo com orgulho e admiração. Raul, em um momento de tranquilidade, segurou a mão de Lívia e disse, com um olhar afetuoso: "Nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz em uma tarde tão simples. Obrigado, Lívia, por ter trazido tanta luz para a minha vida e para a do Enzo." Lívia sorriu e respondeu suavemente: "A felicidade está nessas pequenas coisas, Raul. Eu sempre acreditei nisso. Às vezes, é preciso menos do que imaginamos para sermos realmente felizes." Raul refletiu sobre aquelas palavras e percebeu que sua vida toda havia sido pautada por conquistas materiais, mas que a verdadeira felicidade, aquela que agora preenchia seu coração, vinha do amor e da presença daqueles que ele amava. Enquanto Enzo e Caio brincavam, Raul observava como os meninos se davam bem. Era como se já fossem irmãos de verdade. E o carinho entre eles era algo que enchia seu coração de alegria. Raul, que antes só pensava em trabalho, agora encontrava sentido na vida, ao lado daqueles que realmente importavam. Nos dias que se seguiram, a vida continuava a fluir com harmonia e leveza. Raul e Lívia estavam cada vez mais próximos, e o amor entre eles crescia de forma natural, impulsionado pelo carinho que compartilhavam por Enzo e Caio. Raul havia mudado, e sua dedicação ao papel de pai se tornara uma prioridade. Ele estava presente nas atividades escolares de Enzo, comparecia às apresentações de Caio na escola e fazia questão de participar das pequenas conquistas dos meninos. Uma noite, após colocarem Enzo e Caio para dormir, Raul e Lívia sentaram-se no jardim sob o céu estrelado. A luz suave da lua iluminava o ambiente,
e eles aproveitavam a paz daquela noite tranquila. Raul, com o coração cheio de gratidão, segurou a mão de Lívia e, olhando-a nos olhos, expressou o que sentia. Lívia, eu nunca imaginei que poderia encontrar alguém como você. Alguém que não apenas trouxe felicidade ao meu filho, mas que me transformou. Você me fez perceber o que é realmente importante. Eu não sei como agradecer por tudo que você fez por nós. Lívia olhou para ele com um sorriso sereno e respondeu: Eu também não esperava que minha vida tomasse esse rumo, Raul. Mas o que construímos aqui é especial, e eu sou grata por fazer parte dessa família. Não somos perfeitos, mas juntos somos completos. Com essas palavras, Raul se deu conta de que havia encontrado o que realmente buscava. Não era o sucesso nos negócios ou a aprovação dos outros. Era a construção de um lar, uma verdadeira família, ao lado de alguém que valorizava o essencial. Ele, que antes era dominado pela solidão e pelo orgulho, agora estava imerso em um amor que o transformava, um amor que o tornava um homem melhor. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Raul sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase. Ele tinha planos para o futuro, planos de fazer a proposta formal a Lívia, de consolidar ainda mais essa união que vinha trazendo paz e alegria para todos eles. No entanto, sentia que não precisava apressar as coisas. A felicidade que experimentava ao lado de Lívia e dos meninos era intensa e verdadeira, e ele sabia que o tempo traria as respostas. Ao entrar na casa, Raul e Lívia deram uma última olhada nos meninos, que dormiam tranquilamente, como irmãos que haviam encontrado a segurança de um lar. A presença de Lívia havia transformado aquela mansão fria em um lugar acolhedor, onde amor e felicidade finalmente floresciam. Para Raul, não havia dúvida de que aquela era a família com a qual ele sempre sonhou. Mesmo sem saber, e agora, ao lado de Lívia, Enzo e Caio, ele estava pronto para construir um futuro baseado no amor, na união e no respeito mútuo. O homem que antes só se importava com o sucesso, agora era alguém que entendia o valor de compartilhar a vida com aqueles que amava. Eles subiram as escadas de mãos dadas, conscientes de que estavam dando os primeiros passos para uma vida plena e realizada. E, pela primeira vez, Raul sentiu que sua jornada estava completa. Ele finalmente havia encontrado o que realmente importava. Os dias passavam, e para Raul e Lívia, cada momento parecia fortalecer a união que haviam construído. O amor entre eles florescia, simples e autêntico, e transformava a vida de todos naquela casa. Para Raul, a presença de Lívia era um alicerce que o mantinha firme e inspirado, enquanto Lívia se sentia acolhida e respeitada em sua nova família. Em uma manhã ensolarada, Raul acordou mais cedo do que o habitual. Ele estava ansioso, pois havia planejado um dia especial para todos. Era um sábado, e ele sabia que Caio e Enzo ficariam empolgados com a surpresa que ele preparara. Raul organizou um passeio para uma fazenda próxima, onde poderiam passar o dia juntos, longe da agitação da cidade. Quando Lívia e os meninos acordaram, ele os recebeu com um sorriso entusiasmado, explicando o plano. Preparem-se. Hoje vamos passar o dia no campo, anunciou Raul, enquanto os meninos reagiam com alegria, ansiosos para a nova aventura. Lívia, surpresa com o entusiasmo de Raul, sorriu, animada. Ela sabia que esses momentos eram importantes. E ver Raul empenhado em criar memórias felizes ao lado dos meninos a deixava ainda mais emocionada. Eles se arrumaram rapidamente e pouco depois já estavam na estrada, com o carro cheio de risadas e conversas animadas. Ao chegarem à fazenda, o clima era perfeito. O sol brilhava, e a brisa suave trazia o cheiro da natureza. Os meninos correram para explorar o espaço, fascinados com os animais e o vasto campo que se estendia diante deles. Raul observava a cena com um olhar terno, segurando a mão de Lívia enquanto caminhavam. Era nesses momentos que Raul percebia o quanto sua vida havia mudado. Ele já não era mais aquele homem frio e distante, guiado apenas pelo trabalho e pelas conquistas materiais. Agora, tudo o que importava para ele estava ali, ao alcance das mãos. E, ao olhar para Lívia, sentia que estava finalmente completo. Depois de um passeio por todo o local, pararam sob uma árvore frondosa e estenderam uma toalha no chão para fazer um piquenique. Raul e Lívia prepararam a comida.
enquanto Caio e Enzo corriam ao redor, rindo e inventando brincadeiras. Entre um sanduíche e outro, Raul se pegava observando Lívia, encantado com a leveza e a alegria que ela trazia a todos, em um momento em que os meninos estavam ocupados com uma corrida ao redor da árvore. Raul se aproximou de Lívia e, tomando coragem, falou em um tom mais sério. Lívia, eu estive pensando muito sobre nós, sobre tudo o que vivemos e construímos até aqui. Eu nunca imaginei que encontraria alguém como você, que traria tanta paz e felicidade para a minha vida e para a do Enzo. Lívia o olhou, surpresa, e notou o brilho nos olhos dele. Era um olhar profundo, cheio de sinceridade e carinho. Ela sentiu seu coração acelerar, esperando as próximas palavras. Você me ensinou a amar de uma forma que eu nem sabia ser possível. Eu era um homem frio, focado apenas nos negócios, e você me mostrou que a felicidade verdadeira está nas pequenas coisas, nos gestos de amor e cuidado. Continuou ele segurando a mão dela. Lívia sorriu, emocionada, e respondeu com suavidade. Raul, eu também não esperava que minha vida tomasse esse rumo. Encontrar você e o Enzo foi uma surpresa linda, que me fez perceber o quanto o amor transforma. Vocês se tornaram parte da minha vida de um jeito que nunca imaginei. Raul sorriu, tomando as mãos dela nas suas e, em um momento de impulso, ajoelhou-se, surpreendendo-a completamente. Ele tirou uma pequena caixinha do bolso e abriu, revelando um anel simples e delicado, mas que carregava um significado imenso. Lívia, eu quero passar minha vida ao seu lado. Quero construir uma família com você, ao lado de Enzo e Caio, e viver cada dia sabendo que estou ao lado da mulher que mudou minha vida. Aceita se casar comigo? Lívia ficou sem palavras, com os olhos marejados de emoção. Ela olhou para o anel, para Raul ajoelhado à sua frente, e sentiu o coração explodir de felicidade, com um sorriso largo e lágrimas nos olhos. Respondeu, sim, Raul, eu aceito. Nada me faria mais feliz do que estar ao seu lado, construindo nossa família. Os meninos, que haviam parado para observar a cena, correram ao encontro deles, comemorando e abraçando os dois. Enzo, com um sorriso cheio de orgulho, exclamou, então agora a tia Lívia vai ser nossa de verdade. Raul e Lívia riram, emocionados, e abraçaram os meninos. Ali, naquele momento, sentiam que todos os desafios e dificuldades do passado haviam sido superados. Estavam juntos, prontos para uma vida repleta de amor, união e felicidade. Após o pedido, o dia seguiu com ainda mais leveza. Passearam pela fazenda, fizeram novas brincadeiras e tiraram fotos para eternizar aquele momento especial. Raul se sentia completo, certo de que havia encontrado o que realmente importava na vida. A conexão entre ele, Lívia, Enzo e Caio era genuína. Uma família unida que se apoiava e se amava de maneira incondicional. Ao final do dia, quando o sol começava a se pôr, eles retornaram à mansão com a promessa de que novas aventuras e momentos felizes estariam por vir. Raul, agora no papel de pai e companheiro, não via a hora de compartilhar o futuro ao lado de Lívia e dos meninos. Para ele, cada sorriso, cada abraço e cada momento ao lado de sua nova família era um presente que ele valorizava mais do que qualquer sucesso financeiro ou conquista material. E ao fechar os olhos naquela noite, Raul agradeceu silenciosamente por ter encontrado o verdadeiro significado de felicidade e amor. Alguns meses depois, a mansão que antes era apenas uma construção luxuosa transformou-se em um verdadeiro lar, cheio de amor, risadas e alegria. Raul e Lívia estavam prontos para o casamento. Um momento que simbolizava não apenas a união deles, mas também a consolidação de uma nova família. A cerimônia foi simples e íntima, como Lívia sempre sonhou, apenas com amigos próximos e alguns familiares. Raul, que antes prezava por eventos luxuosos e grandiosos, concordou de imediato. Ele agora compreendia que a grandeza de um momento estava no significado que ele carregava, não no que era exibido aos outros. Enzo e Caio estavam entre os mais animados, correndo de um lado para o outro, ajudando nos preparativos com alegria. No dia do casamento, o jardim da mansão estava decorado com flores brancas e luzes delicadas.
criando uma atmosfera encantadora e acolhedora. Raul esperava no altar, visivelmente emocionado, enquanto Enzo e Caio, de mãos dadas, aguardavam com sorrisos radiantes. Quando Lívia surgiu, vestida de branco, ele sentiu o coração disparar. Ela estava linda, irradiando a serenidade e o amor que haviam transformado a sua vida. Ao caminhar em direção a Raul, Lívia sentiu as lágrimas brotarem, mas manteve o sorriso. Estava ali, ao lado dos meninos, unindo-se ao homem que não só a respeitava e admirava, mas que também a acolhera em sua vida de forma completa e sincera. Ao lado de Raul, sentia-se segura e pronta para o futuro. A troca de votos foi breve, mas carregada de significado. Raul, segurando as mãos de Lívia, falou com a voz embargada: Lívia, você transformou minha vida e me mostrou que a felicidade está nas pequenas coisas, nos gestos simples e no amor sincero. Hoje, me comprometo a ser o marido e o pai que você merece. Alguém presente e dedicado. Alguém que valoriza cada momento ao seu lado. Lívia, emocionada, respondeu com a voz suave, mas firme: Raul, estar ao seu lado me mostrou que o amor pode transformar tudo, que é possível recomeçar e construir uma vida cheia de felicidade e união. Eu prometo que estarei ao seu lado, cuidando de você, do Enzo e do Caio, com todo o amor que existe em mim. Após a troca de votos, os dois selaram a união com um beijo suave, enquanto os convidados aplaudiam com alegria. Enzo e Caio, animados, correram ao encontro deles, envolvendo-os em um abraço caloroso. Ali, debaixo daquele céu iluminado, eles eram oficialmente uma família, unidos pelo amor e pela vontade de construir uma vida juntos. Após a cerimônia, todos se reuniram para uma recepção leve e cheia de momentos alegres. Os meninos brincavam, os amigos e familiares celebravam, e Raul e Lívia estavam rodeados de carinho. Aquele era o começo de uma nova fase, e o que antes parecia distante agora era uma realidade. Os dias que seguiram ao casamento foram de pura felicidade. Raul e Lívia adaptaram suas rotinas para estar mais presentes para os meninos. Os finais de semana eram reservados para passeios, jogos e atividades em família. Enzo e Caio agora se viam como irmãos de verdade, dividindo brinquedos, histórias e, principalmente, a sensação de pertencer a uma família que os amava profundamente. Raul, que antes dedicava a maior parte do seu tempo ao trabalho, agora sabia equilibrar sua vida pessoal e profissional. Ele fez questão de organizar sua agenda para não perder nenhum momento importante dos meninos, desde eventos na escola até pequenos progressos e conquistas diárias. Enzo sentia-se mais seguro e feliz, pois sabia que seu pai estava sempre por perto, enquanto Caio encontrava em Raul uma figura paterna em quem confiava e com quem podia contar. Em uma noite tranquila, enquanto todos estavam reunidos na sala para assistir a um filme, Raul olhou ao redor e sentiu um profundo senso de gratidão. Observava Lívia aconchegada ao seu lado, Enzo e Caio rindo juntos no sofá, e sabia que sua vida havia tomado um rumo que ele nunca imaginara. O homem frio e distante que fora um dia agora, era alguém transformado, preenchido pelo amor que só uma família verdadeira poderia oferecer. Alguns meses depois, uma nova surpresa veio para alegrar ainda mais a família. Lívia estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria por Raul, que não podia conter a emoção de saber que eles teriam mais um filho. Enzo e Caio ficaram animados com a chegada de um novo irmão, e a expectativa de um futuro ainda mais completo trouxe um brilho especial à vida deles. O período da gravidez foi repleto de momentos especiais, com os meninos participando de cada etapa, acompanhando Lívia nas consultas e ajudando nos preparativos. Quando o bebê finalmente nasceu, a felicidade foi ainda maior. A chegada do novo membro da família trouxe uma renovação de amor e união para todos. E, com o tempo, Raul e Lívia continuaram a fortalecer o vínculo que construíram, sempre baseados no respeito, na cumplicidade e no carinho que compartilhavam. Os desafios, grandes e pequenos, surgiam, mas juntos, eles os enfrentavam, prontos para superar qualquer obstáculo pelo bem de sua família. A mansão que antes era fria e impessoal agora era cheia de vida. Fotos das crianças e dos momentos especiais enfeitavam as paredes,
e o riso dos meninos ecoava pelos corredores. A casa, agora um lar verdadeiro, era testemunha de uma história de transformação, amor e redenção. E assim, Raul e Lívia, ao lado de Enzo, Caio e do novo bebê, seguiram construindo uma vida plena e feliz. Raul, que antes acreditava que a felicidade vinha de conquistas materiais, agora sabia que o que realmente importava era a presença daqueles que amava. Ele havia encontrado o verdadeiro significado de família, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Raul olhou para cada um dos rostos que tanto amava e sussurrou um agradecimento silencioso. Grato por tudo que a vida lhe oferecera, ele agora entendia o que era a felicidade verdadeira e sabia que, ao lado de Lívia e das crianças, nada mais lhe faltava.